Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezado e hoje a gente vai falar de um tema que coloca à prova a nossa noção de dignidade da pessoa humana. A gente vai explorar os limites da busca por audiência na TV. A gente vai pegar e vai focar num caso extremo que aconteceu lá no Japão no final da década de 90. Se preparem aí, fique na sua cadeira que você vai se preparar para conhecer a história do Nazubi, um homem que foi submetido a um desafio que testou todos os limites da dignidade da pessoa humana em prol da audiência. Fique aí que a gente volta já. Pois bem, a televisão, na sua incessante busca por audiência, muitas vezes ela ultrapassa barreiras éticas. Quem tem um pouquinho mais de experiência de vida vai lembrar aí da entrevista fake do Gugu com o PCC, que ameaçou jornalistas e ameaçou o Datena, deu um bafafá medonho na época. O Chupa-Cabra, ET de Varginha, teve também o ET do Ratinho, do Rodolfo ET, teve a banheira do Gugu, ou seja, barreira ética na década de 80, 90 não existia, certo? A coisa vem melhorando um pouco, mas ainda assim existem vários casos onde a dignidade da pessoa humana ela é colocada à prova, né? A gente sempre lembra de alguns reality shows, principalmente, e algumas reportagens invasivas, né, que levantaram debates acerca da privacidade e mesmo da dignidade das pessoas envolvidas ali. Quem não lembra, por exemplo, do caso da Eloá, o sequestro dela e basicamente o assassinato foi ali transmitido ao vivo. Você perceba, aonde vai a dignidade? Cadê a dignidade dessa moça que foi morta por um ex-namorado? Né? Mas nesse caso aqui, temos o foco do nosso vídeo hoje, é o caso do Nazubi, lá do Japão, em 1998. Um reality show japonês, que traduzido do japonês é The Contestant, né, o competidor. Ele selecionou um cara chamado Tomoaki Hamatsu. Ele era conhecido como Nazubi, ficou conhecido no decorrer desse reality como Nazubi, uma berinjela. Vocês vão já entender o porquê da berinjela. Para um desafio único. Ele ficou confinado num apartamento nu, sem comunicação, sem qualquer outra forma de entretenimento, além de revistas de sorteios. Revistas com raspadinha, com o número da sorte. Era o único entretenimento do camarada. Ele passava 24 horas por dia nu. Os órgãos genitais dele eram tapados com uma berinjela, por isso o nome de Nazubi, berinjela. E ele teria que sobreviver somente com o que ele ganhava dessas revistas de sorteios, sem saber, ele não sabia que estava sendo transmitido ao vivo para toda a nação. Nu, ali, se expondo totalmente, coberto só as suas partes íntimas aí, com um desenho de uma berinjela. Mas o cara ficava nu às 24 horas por dia. O cara somente sobrevivia do que ele ganhava no sorteio. E se ele ganhasse, por exemplo, ração de cachorro, ele ia comer ração de cachorro. Entendeu? Refrigerante, ia se alimentar somente de refrigerante com ração de cachorro. Perceba, esse camarada passou 335 dias confinado, vivendo de água, bebida açucarada, não sei como ele não pegou uma diabetes, e eventualmente arroz e ração de cachorro. Transmitido ao vivo 24 horas por dia. Ele chegou a criar um companheiro, um amigo, para poder matar um pouco da solidão, um brinquedo de pelúcia, o único companheiro que ele tinha. Estava afetando a cabeça dele aquele negócio. A situação chegou a tal ponto que ele usou uma bicicleta como equipamento de exercício. Ele perdeu peso, o cabelo cresceu, a barba, o cara ficou irreconhecível. E ele, enfim, tentava sair do tédio e da solidão com o que tinha à disposição. Revistas de sorteios, certo? Ele passou 335 dias vivendo somente disso, né? Para ele poder ganhar o reality sem saber que estava sendo transmitido, né? Após atingir o seu objetivo, passar esse tempo todo, ele foi levado, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, ele foi levado para a Coreia do Sul e depois voltou para o Japão, para um outro apartamento onde ele passou mais algum tempo. Isso tudo trancafiado, confinado, sem falar com seus parentes, sem falar com ninguém, somente tendo acesso a esse tipo de entretenimento, essas revistas, né? O experimento todo durou mais ou menos aí uns 15 meses.
e teve um grande impacto na vida desse camarada. Ele hoje tem 48 anos, leva uma vida relativamente normal. Agora, logo depois do show, e é muito humilhante a parte final do show, porque tipo, ele tá num outro apartamento, as paredes caem, e ele tá nu, exposto por uma plateia imensa, totalmente assustado e sem saber o que tá acontecendo. Então, após o show, ele enfrentou dificuldades para se adaptar até mesmo ao uso de roupas. Ele passou muito tempo sem roupa, totalmente nu. E dificuldades de interação social. Apesar das memórias, né, do tempo que ele passou confinado, terem se tornado livros que se tornaram best-sellers no Japão, ele realmente lutou depois para encontrar sucesso na indústria do entretenimento lá no Japão. Ele tentou uma carreira de comediante, mas nunca teve de fato um destaque. Ele sempre vai ser lembrado como o cara da berinjela. Então, o que isso é uma reflexão pra gente? O que a gente pode pensar nisso como uma reflexão positiva? O conceito da dignidade da pessoa humana, né? Aqui pro Brasil a gente sabe que a dignidade da pessoa humana é um dos princípios da República. Está presente no artigo 1º da nossa Constituição. E deveria servir como um limite para a exploração dos indivíduos nos programas de TV. A gente vai, né, trazer isso a uma reflexão muito importante, entendeu? Porque casos como esse fazem a gente questionar, inevitavelmente, fazem a gente questionar até onde a mídia pode ir em prol da audiência. Quais limites a mídia pode ultrapassar em prol da audiência. Ele pode ser humilhado para poder, por exemplo, ter o seu carro reformado. Ele pode, de repente, expor as suas intimidades em prol de um reality show onde você tem um contato com um ex-namorado. Sei lá. Então, ou seja, perceba até onde a gente pode perceber que a dignidade vale menos do que a audiência. E lembrando, a dignidade da pessoa humana ela é um conceito jurídico indeterminado. Eu tenho a minha noção de dignidade, você tem a sua noção de dignidade. Mas é muito interessante nós pensarmos que um caso como esse, o caso do Nasubi, levanta questões sérias acerca dos limites éticos da televisão. A mídia ainda tem muito impacto, por mais que a internet domine hoje em dia o entretenimento, mas a mídia tem a sua importância, com certeza que tem, é inegável. Então, no Japão e em outros países, teve um movimento para restringir alguns programas que comprometem a integridade, o bem-estar dos participantes. Isso no Japão é muito pesado ainda. Tem aqueles shows de humorístico do Japão que a galera se humilha e cai, se quebra todinho. Então, como é que isso deveria ter no Brasil, essa regulamentação desse tipo de entretenimento, e colocando isso ao lado da noção muito íntima que cada um tem da dignidade da pessoa humana. Então fica a reflexão para você acerca da onde vai para isso daí, aonde vai o limite da dignidade da pessoa humana em prol da audiência. Eu quero que você fique com esse pensamento, comenta aqui embaixo, curta, compartilha. Se estiver assistindo no meu canal do YouTube, considere se inscrever. Se você está assistindo no meu perfil do Instagram e não me segue ainda, você me siga. Você está perdendo seu tempo, está perdendo aulas muito interessantes aqui, certo? Pois bem, chegamos ao fim dessa nossa rápida jornada pelo caso do Nasubi. Eu quero saber sua opinião. Até onde a busca da audiência deve ir? Existe um limite para isso? Existe um limite para a dignidade da pessoa humana? Comenta, compartilha, que eu vou adorar discutir contigo esse e outros temas. É isso, moçada. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!